Olá, muito bom dia, segunda-feira, 24 de agosto de 2026, eu, Ronald II, falo ao vivo, direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, com as principais notícias, as informações sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Assembleia, está sintonizado por meio da 96.9 FM, bom dia a todos os telespectadores que estão conectados com a gente por meio do canal 9.2, TV Assembleia, e a turma da internet, no nosso TV Assembleia do Maranhão, canal oficial do YouTube. Daqui a pouquinho, já as primeiras informações da agenda da semana com a repórter Milena Dutra. Vamos falar também sobre os preparativos para as eleições de outubro. Teve simulado acontecendo, inclusive na cidade de Paulino Neves. A Justiça Eleitoral promoveu um momento de experiência, já como planejamento, faz parte do planejamento para as eleições de outubro. E daqui a pouquinho o chefe da assessoria jurídica do Procon Maranhão, Ricardo Cruz, vai estar com a gente aqui tirando todas as dúvidas sobre relações do consumo, previsão do tempo com a Paula Torres e, claro, todas as demais notícias de interesse da população maranhense, os trabalhos, a cobertura completa das atividades legislativas, você acompanha a partir de agora no Diário da Manhã. Para começar a programação falando ao vivo com a repórter Milena Dutra, que tem a agenda da semana no Palácio Manuel Beckmann. É com você, Milena. Bom dia. Olá, muito bom dia, Ronald. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Diário da Manhã, pela Rádio Assembleia e também pela TV Assembleia, nossa transmissão ao vivo. Vou falar aqui direto do plenário. Hoje não tem sessão plenária, né? Elas acontecem de terça a quinta-feira. Amanhã tem, a partir das 9h30 da manhã. Mas hoje tem sessão solene em alusão à Semana Nacional da Família, por indicação da deputada doutora Helena Doelib, logo mais às 11 horas, também com transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia. Amanhã, 9h30, tem transmissão da sessão ordinária do dia e amanhã à tarde está prevista mais uma reunião da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. E aí de terça a quinta a gente segue acompanhando as atividades aqui no plenário. Na quinta-feira tem outra sessão solene acontecendo aqui por indicação da deputada Andréa Rezende, em homenagem ao senhor Raul Mochel, que deve receber a maior honraria do Parlamento Estadual, que é a medalha Manuel Beckmann. Esta é a programação prevista para a Assembleia Legislativa nesta semana e, é claro, nós, os canais de comunicação da Assembleia, seguimos acompanhando e trazendo para você com total transparência as atividades do Parlamento Estadual. Todos um ótimo dia, uma ótima semana a todos. É você, Ronald. Para você e para a nossa equipe também, Milena. Obrigado pelas informações, obrigado pelo trabalho aí no plenário e a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação. Bora falar sobre as eleições de outubro, um momento importante para a democracia do Brasil, em que os brasileiros e brasileiras vão decidir o próximo presidente da República, os governadores dos estados, os senadores, deputados estaduais e deputados federais. E aí a gente segue trazendo uma série de reportagens, diversos conteúdos voltados para a informação, para fortalecer esse processo democrático. A Justiça Eleitoral, inclusive, realizou um simulado na cidade de Paulino Neves, um momento importante que faz parte do planejamento para as eleições. Um dos lugares mais lindos do Brasil, Paulino Neves, município maranhense conhecido como capital dos pequenos lençóis, abriga importantes parques de energia eólica e reserva paisagens deslumbrantes. 15 mil eleitoras e eleitores daqui receberam um chamado. A gente acha que é bem importante, porque é o momento final que antecede a eleição simulada e também é a possibilidade que a gente tem de tirar dúvida desse eleitor. Então a gente entrega esse panfleto, ele tira dúvida, ele questiona, não só sobre a eleição simulada, mas sobre o processo eleitoral. E isso vai nos aproximando mais desse eleitor e tirando a dúvida dele para facilitar até para a eleição oficial. Então vamos panfletar? Vamos panfletar. Né? Então amanhã a gente conta com a presença de vocês e de seus familiares. Eu acho que praticar é sempre bom e tirar as dúvidas. No dia já ir com a certeza, né? Vou votar naquele, a ordem dos candidatos. Paulino Neves foi o município escolhido para receber a eleição simulada, que é como uma espécie de ensaio geral para as eleições deste ano.
Desde 2022, a eleição simulada é um projeto em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. Então isso é uma aprendizagem, um aprimoramento a cada eleição de 2 em 2 anos que são feitos esses testes. Na prática, funciona como uma eleição oficial. Tem sessão eleitoral, tem mesárias e mesários, tem transmissão de dados via satélite, totalização e o mais importante, esse teste é realizado com eleitoras e eleitores reais, o que reforça a transparência de todo o processo. As pessoas deixaram seus afazeres um dia de descanso e participam dessa construção que é muito importante para a democracia brasileira. Nós estamos agora vivenciando uma eleição simulada com características absolutamente reais. Título de eleitor, comprovação, mesário, consolidação, transmissão de dados em locais dentro da cidade, em zonas eleitorais fora da cidade, do meio de areal, região de praia, com um fio de energia carcomido pela maresia. Então, é uma eleição de verdade que acontece hoje. E aqui é o laboratório para prevenção de riscos. O corregedor-geral do TSE, Antônio Carlos Ferreira, acompanhou a eleição simulada e testou a justificativa de voto. Na eleição simulada, são avaliados os fluxos e os tamanhos das filas, o tempo de votação, a identificação do eleitor pelo CPF. Também são testados o e-título, as informações sobre o local de votação e o BioX, sistema que permite integrar biometrias de outras instituições à base da Justiça Eleitoral. Tudo para identificar possíveis ajustes antes das eleições gerais de outubro. Inserimos esses dados para validação nas urnas eletrônicas, a pessoa faz uma validação biométrica e se a validação biométrica for positiva, a gente insere esses dados biométricos no cadastro eleitoral. A gente evita que esse eleitor tenha que ir a cartório eleitoral para fazer essa coleta, já que a Justiça Eleitoral possui o conjunto biométrico desse eleitor e dessa eleitora. Esse tipo de exercício é fundamental para a gente porque a gente consegue antecipar problemas e ainda dá tempo de a gente fazer a eleição de outubro ser mais fluida e ser mais confortável para o eleitor e para a eleitora brasileiros. Ao todo, 1.398 eleitoras e eleitores participaram da ação da Justiça Eleitoral, o que representa 9,22% do eleitorado da cidade. A totalização dos resultados foi encerrada em 14 minutos. E em meio a tantas paisagens que fazem de Paulino Neves um cenário tão especial, a Justiça Eleitoral faz os últimos ajustes para um outro grande cenário, o das eleições de outubro. Um ensaio para que, no grande dia, cada voto ajude a desenhar o futuro do país. A gente agradece ao Tribunal Superior Eleitoral pelo conteúdo e vai seguir divulgando todas as informações sobre as eleições de outubro. Vamos abrir agora o nosso quadro Tribuna do Consumidor desta segunda-feira. 9h17, Ricardo Cruz, chefe da assessoria jurídica do Procon Maranhão, já aqui com a gente, para tirar todas as dúvidas sobre relações de consumo. Muito bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, Ronald, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio TV Assembleia, bom dia aos nossos ouvintes, o pessoal também que está acompanhando aí pelas redes, pelo YouTube. Sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre o direito do consumidor. Beleza, Ricardo, eu começo aqui com a dúvida da Cláudia dos Santos, administradora, moradora do Planalto Vinhais. Agradeço pela pergunta desde já. Ela fala o seguinte: eu comprei produtos no armazém do condomínio onde eu moro e quando passei as unidades, o valor do mesmo estava, o valor dos produtos estava superior ao demonstrado. 4 dias depois voltei e comprei os mesmos produtos e ela disse que o erro persistiu. Acontece que não tem funcionário para reclamar, né? A gente sabe como é que funciona aqueles mercadinhos em condomínio. O autoatendimento, autoatendimento, né? Tudo automatizado. Ela disse que acionou a câmera, só para comprovar lá o erro, a divergência de preço, né? Após 18 dias sem solução, conseguiu falar com o repositor, passou o contato dela, explicou a situação. No dia seguinte entraram em contato com ela, disseram que iriam ressarcir o dinheiro, porém que ela não tinha direito ao produto, como diz o Código de Defesa do Consumidor. Ela diz que foi informada que não se aplica compras em armazém de condomínio.
Quer saber se procede essa informação, Ricardo, quer saber do PROCON se procede e se nesse caso, qual que é a sua avaliação? O consumidor, ele fica desprotegido nessa situação? Então, o que é cabível nesse caso, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, conforme no artigo 30, o princípio da vinculação da oferta. Então, toda oferta que estiver suficientemente precisa, ela vincula aquele fornecedor. Isso funciona também em relação ao preço. Se ele divulgou um preço lá na prateleira, sim, quando você vai pagar no caixa, o preço não pode estar maior, tem que valer o menor preço, a oferta que foi veiculada antes de você chegar lá no caixa para pagar, mesmo nesse caso do autoatendimento. Então a consumidora tem direito de pagar o menor preço por aquele produto, e se ela pagou a maior, como era um autoatendimento, né, ela pode formalizar a reclamação para conseguir a devolução desse valor que ela pagou a mais, né? Além disso, existe um acordo do PROCON com a Associação Maranhense de Supermercados. Nesse acordo, o consumidor ele tem direito de levar, além do que estabelece a lei, a gente fez um acordo que ele vai além do que está na lei, o consumidor tem direito de levar uma unidade gratuita. Só que esse acordo só é válido para os estabelecimentos que são filiados à Associação Maranhense de Supermercados. Como a lei ela não diz isso, né, não é todo local que você pode chegar e você pode exigir esse benefício. Então, a maioria desses armazéns não fazem parte da Associação Maranhense de Supermercados, né? Então, por isso, mas o consumidor ele pode ter acesso à relação completa de todos os associados no site do PROCON, no site também da AMASP, que é a Associação Maranhense de Supermercados. Então, você consumidor que tiver dúvida, pode ir lá no site do PROCON, veja lá acordo AMASP, para você identificar se o mercadinho ali do seu bairro, se ele faz parte ou não, né? Então, se o supermercado, se o mercadinho, ele estiver na lista lá da AMASP, ele é obrigado a cumprir, né? Faz parte aí desse acordo, está coberto aí por esse guarda-chuva do acordo com a Associação Maranhense dos Supermercados. E esse acordo é bacana, né? Porque incentiva lá o comércio a fazer certinho. Agora me tira uma dúvida aqui, para a gente deixar bem claro. Quando eu falo muito sobre, às vezes chega perguntas sobre relações de consumo, e eu já observei você orientar, né, de uma forma muito clara, que a questão das relações de consumo e condomínio tem uma certa particularidade. Mas quando se trata, por exemplo, de um mercadinho dentro do condomínio, isso já não se enquadra naquela circunstância, não é isso? Isso. A relação condominial que o morador tem com o condomínio, ela não é uma relação de consumo. Então, se você tiver algum débito com o condomínio, você não pode negociar no âmbito ali do Código de Defesa do Consumidor. Mas, se o condomínio ele tem algum tipo de problema de energia elétrica, algum problema de água, nesse caso aí o mercadinho que está lá no condomínio, aí é uma relação de consumo, né? O consumidor pode acionar o PROCON, pode formalizar a sua reclamação para que a gente consiga aí ajudar você, consumidor, a resolver o seu problema. Boa, beleza, ficou esclarecido agora. A Pamela, nutricionista, Pamela Aguiar, obrigado, Pamela, pela pergunta, moradora do São Francisco. Ela pergunta o seguinte: qual o prazo para desistir de uma compra online? Como fazer? Ela pergunta se ela tem direito, no caso de cancelamento de uma compra online, da devolução do dinheiro. Perfeito. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que você tem um prazo de 7 dias para desistir da compra online, né? Então esse prazo é o que a gente chama de direito de arrependimento. E você não precisa dizer nenhum tipo de justificativa para isso, né? É um prazo que a lei garantiu a você, consumidor, né? E você pode exercê-lo. Então, basta nesse período você entrar em contato com o vendedor lá, com o fornecedor, e comunicar que você não quer mais, né? Se tiver qualquer tipo de despesa com o envio do produto, todas essas despesas elas devem ficar a cargo aí do vendedor. O consumidor ele não pode ser onerado se ele se arrepender. Por quê? Na compra online, você muitas vezes não tem um contato prévio com o produto, né? Então, às vezes você compra ali uma coisa achando que é uma coisa, e na hora quando chega não é bem assim. Tipo, né? Aquela cadeirinha de praia que você compra, e quando chega ela cabe na palma da mão. Eu vi isso aí na internet. Até uma consumidora outro dia
mandou para mim umas bolinhas de decoração. Sim. Aí você quer botar no aniversário, você pensa que é uma coisa assim grande para você decorar, botar no teto, né? Aí na hora quando chegou parecia para botar na árvore de Natal. Assim pequenininho. Eu já caí nessa, viu, Ricardo? Aí nesse caso, o consumidor tem 7 dias lá, depois que chegou o produto, para poder fazer o direito de arrependimento, porque você não teve a oportunidade de ter o contato físico com o produto, né? E aí, nesse caso, pode vir, né? Uma situação como essa. Claro. Faz parte, né? E a gente observa que há a demanda de compra online não para de crescer, né? Apesar de que eu tenho percebido que as empresas, pelo menos as grandes empresas, estão também se aperfeiçoando. E eu já tive algumas situações que eu precisei fazer a devolução do produto e não tive dificuldade nenhuma. Cada fornecedor trabalha com a sua política, mas tem observado que, de fato, as grandes empresas têm tentado se adequar, porque senão elas ficam fora do mercado. Né? Isso, é importante o consumidor ele procurar empresas que, de fato, entregam o produto, né? Que tem uma reputação já nesse mercado digital consolidada, né? Para que ele não entre em aventura e acabe se arrependendo depois, né? É verdade. Bora lá, o José Augusto, frentista, morador lá do João de Deus, ele disse que o preço de um produto pode ser diferente dependendo da forma de pagamento, tipo dinheiro ou cartão de crédito. A pergunta dele é essa, né? Se for pagar no dinheiro, é permitido que seja um preço diferente, por exemplo, do cartão de crédito? Sim, perfeito. Durante a época do governo Temer, em 2017, foi editada uma medida provisória que passou a permitir a diferenciação de preço decorrente da forma de pagamento. E essa medida provisória depois foi convertida em lei e está vigendo ainda, está valendo ainda. Então, o estabelecimento ele pode sim cobrar preços diferentes dependendo da forma de pagamento. Só que tudo isso tem que ser informado previamente ao consumidor, de forma clara, precisa, ostensiva, né? Então a gente vê um exemplo que a gente cita, gosta bastante de citar aqui, são hoje nos postos de combustíveis, né? Que tem lá a placa bem clara, né? Do preço no cartão de crédito, o preço no Pix à vista, né? Então o estabelecimento, como ele não tem que pagar aquela taxa da máquina de cartão, ele pode dar um desconto, né? Por exemplo, quando for no Pix, quando for à vista. O que não pode acontecer é você ser surpreendido. Está lá um preço, quando chega para pagar no caixa, tem um acréscimo. Isso aí não pode, o consumidor não pode ser surpreendido com um valor adicional ali que não tenha sido informado previamente. Valeu, obrigado José Augusto pela pergunta. O Gabriel Azevedo, universitário, morador do Renascença. Quando a companhia aérea cancela o voo, quais são os meus direitos? A quem eu devo recorrer? E aí a gente entra na pauta das famosas companhias aéreas que, acredito eu, estão entre as coisas que mais... a maior incidência de reclamação aí, talvez, aí no Código do Consumidor. O serviço aéreo, né, tem sido bastante reclamado, né? E nesse caso, o que o consumidor pode fazer, o que ele tem direito, né? Então, se houver qualquer tipo de atraso, o consumidor ele tem direito à chamada assistência material. Sim. Então, essa assistência material, ela tem ali alguns prazos, né, de horas. Então, se você teve um atraso ali a 1 hora, você tem direito à assistência material de comunicação, internet. A partir de 2 horas, você tem direito à assistência material de alimentação, né? Você tem direito a um lanchinho ali e tal, um voucher. E se passou de 4 horas e você não estiver na sua cidade de origem, você tem direito também à hospedagem, né? Então, se você está numa outra cidade e aí o voo foi cancelado, nesse caso, né? Então, o consumidor ele tem direito à hospedagem e tem direito também de ser reacomodado no próximo voo daquela companhia ou de outra companhia aérea. Então, se você identificou ali, seu voo foi cancelado, aconteceu comigo, eu estava voltando de uma agenda nacional, eu tinha ido fazer uma reunião na sede lá da TIM, no Rio de Janeiro, né? O Procon Maranhão faz parte do Conselho de Usuários da operadora, né? Uma eleição que teve entre os Procons de todo o Brasil. No Nordeste, o Procon Maranhão foi o mais votado, né? Pelos consumidores. E nós representamos, né, os consumidores do Nordeste nesse conselho. Estava voltando de lá, dessa reunião, quando eu fiz a minha escala em Salvador, o voo demorou a sair um pouco do Rio de Janeiro por conta do tempo lá, que estava bastante chuvoso. Atrasou um pouquinho na saída. Quando foi na conexão,
a conexão não esperou, foi embora, né? Sim. E aí chegou lá, eu e vários outros consumidores que também estavam vindo para cá, para São Luís, né, voltando para casa, fomos atrás da companhia aérea. A companhia aérea só tinha voo no dia seguinte para cá, para São Luís. Então, aqueles consumidores que quiseram esperar para vir no dia seguinte, ficar um dia passeando em Salvador, né? Muita gente quer, né? Tem gente que quer, Tem gente que quer. Então, alguns consumidores fizeram essa escolha, então isso fica a cargo do consumidor. Sim. E todos esses consumidores tiveram direito à hospedagem e alimentação, Certo. até o outro dia, né? Do outro voo. E no meu caso, que eu queria voltar logo para São Luís, né? Tava com saudade aqui da nossa terra, aqui da Ilha do Amor, decidi vir logo. Então, conversei lá com a companhia, eles alocaram todos esses consumidores que queriam vir logo, alocaram no voo de outra companhia. Então, mesmo se na sua companhia não tiver voo, você tem direito de exigir que eles façam a realocação, a reacomodação no voo de outra companhia aérea. E assim foi feito, eu consegui chegar ainda nesse mesmo dia aqui em São Luís. Então, o consumidor ele tem direito de pedir essa reacomodação, e se você está fora do seu local de origem, né, você tem direito também à hospedagem, se passar esse atraso aí de 4 horas. É isso aí, né? E tentar sempre a melhor maneira possível. Lá na hora do aeroporto é um pouco tenso, mas você tem que tentar dialogar. Aí vai muito do sorteio do atendente que você pega para poder facilitar um pouco mais as coisas, né, Ricardo? Mas... É verdade. Isso aí é uma questão até bastante interessante, né? Muitas vezes eles deixam a gente ali, não tem uma orientação, né? Não tem uma informação, as pessoas ficam assim meio jogadas, né? Você tem que ir atrás, às vezes você perde um tempão numa fila que nem é para resolver isso e ninguém... Então, assim, a orientação que a gente dá, inclusive, também para as companhias aéreas, né? Que tenham essa empatia, né, pelo consumidor. Verdade. O consumidor já está cansado, né? Já está fora do seu local de origem. Às vezes está com mala pesada, às vezes está com criança, né? Verdade. Então, às vezes pessoas idosas. Então, é muito importante ter essa empatia, de pelo menos conversar qual o problema, tal, para saber se a pessoa está na fila certa, né? Para fazer a pessoa não ficar perdendo tempo Exatamente. à toa, né? Inclusive, imagina, a pessoa está esperando na fila errada e aí ela poderia ser realocada num voo no horário próximo, mas aí como ela perdeu tempo ali na fila errada, perdeu também o outro voo, aí vai ter que ficar esperando mais tempo ainda, né? Então é muito importante que as companhias aéreas escutem também essa nossa orientação e tenham esse tipo de empatia, né? A gente sabe ali, às vezes, para o funcionário também é complicado, às vezes a pessoa está sob pressão, atendimento ao cliente, mas é importante, né, que o funcionário, que a companhia tenha essa empatia pelo consumidor e consiga pelo menos direcionar ali qual que é o caminho, né, o que vai se proceder, conceder as assistências materiais que são devidas, né, não é um favor, Sim. É um direito do consumidor. Então, poder atender a pessoa como se fosse alguém, um amigo seu, alguém da sua família, né? Isso é o que a gente orienta aos nossos servidores lá no Viva Procon, né? Se você trabalha com atendimento, atenda a pessoa como se fosse alguém da sua família, né? Como se fosse um amigo seu, tenha empatia por aquela pessoa para que você possa ajudá-la de fato, né, a resolver o problema. Se coloque no lugar daquela pessoa, né, para que você consiga dar a melhor assistência possível. Muito bacana, muito bem lembrada a tua colocação, viu? Eu acho muito legal aquele modelo de atendimento, Ricardo, quando você está numa fila longa e o funcionário da companhia vai passando na fila, você vai resolver o quê? E você? E você? Porque ele já vai começando a filtrar ali, né? E evita esse desperdício, muitas vezes, como você muito bem colocou, né? A pessoa está numa fila errada ali, poderia já estar resolvendo o problema até de uma maneira mais rápida, em outro ponto ali da estação. Mas é importante que as companhias, assim como outras empresas que trabalham com relacionamento, com atendimento ao cliente, possam ter um pouco de empatia dentro desse sentido mesmo, verdade. Quero agradecer, Ricardo. Obrigado mais uma vez ao Ronald, a toda a equipe aqui da Rádio TV Assembleia pelo convite e agradecer você também que nos acompanha aqui semanalmente. Um forte abraço. Valeu, um abração aí para a equipe do Procon Maranhão. Uma ótima semana de trabalho, Ricardo. Bora chamar a previsão do tempo com a Paula Torres. É com você, Paula. Bom dia. Oi,
muito bom dia. Segunda-feira começando e antes de sair de casa, já vale aquela olhadinha no céu, né? Vamos saber como fica o tempo em algumas regiões do Maranhão, começando pela Grande Ilha, São Luís, tem temperaturas entre 26 e 31 graus. O dia começa com sol aparecendo entre algumas nuvens e ao longo do dia o céu pode ficar mais nublado. À noite, a nebulosidade continua. Agora vamos sair da capital e seguir para o sul do Maranhão, em Loreto. O calor aparece com força e a temperatura varia entre 22 e 39 graus. O dia será de sol, com aquela névoa mais fraquinha nas primeiras horas da manhã. E agora vamos para a Baixada Maranhense, em Pedro do Rosário. Os termômetros ficam entre 23 e 34 graus. Por lá, o sol também aparece entre muitas nuvens durante o dia e à noite o céu fica com poucas nuvens. Então, quem está começando a semana já sabe. Vale conferir o céu antes de sair e se preparar para o tempo da sua região. Uma excelente segunda-feira e uma ótima semana para você. Obrigado, Paulo, pelas informações. A gente vai encerrando aqui a transmissão simultânea com a TV Assembleia em razão do horário, agradecendo sempre a honrosa companhia dos nossos telespectadores. À 1h da tarde tem a Assembleia em Foco, primeira edição, com mais informações sobre as atividades no Legislativo Estadual. Uma ótima segunda-feira, excelente semana e a gente se reencontra pela programação.